Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Como estão as práticas, né? Eu acredito, né, que quanto mais a gente pratica, mais afinidade nós vamos criando com os arcanos. Então, é assim, realmente é extremamente importante a prática. E aí, eu convido vocês mesmo, aqueles que querem avançar um pouco mais, que querem aprofundar um pouco mais, participem das mentorias mensalmente. São encontros bem bacanas, encontros bem interessantes, né? Turminha pequena e a gente vai trocando, vai tirando as dúvidas, vai olhando os arcanos dentro das mandalas, então é um olhar um pouco mais profundo. Então é uma prática que vale a pena, né? Porque aqui nos vídeos, gente, a gente não consegue aprofundar nas simbologias, né? Os vídeos têm a proposta de serem vídeos mais rápidos, né? Para não virarem aula, né? A aula é interessante ter na formação, né? E aí sim, a gente aprofunda nas simbologias, né? Em tudo que cada baralho apresenta como símbolo em relação às cores, às formas, às histórias, né? Então a gente consegue estudar isso, porque as aulas duram em torno de 3 horas cada aula. Então é um aprofundamento. Então, se você já sente que está na hora, você sente que já está preparado ou preparada para aprofundar um pouco mais, entre em contato. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Então, entre em contato, né? E a gente pode conversar, né? Eu já estou pensando em abrir uma nova turma ainda esse ano, ainda não sei bem a data, tinha pensado em julho, mas não vai dar agora em julho. Então, se você sente esse chamado, se você sente que já está na hora de aprofundar os seus estudos, vamos bater um papo, tá bom? E uma outra coisa, eu atendo consulta também, se você quer fazer uma consulta, atendo consulta com registros acásticos, abro o tarô com leitura acástica também, né? Então, são perspectivas interessantes de leitura, porque muitas vezes, numa consulta, a gente aprende muito também. Muito. É uma forma também de aprofundar e de entender mais profundamente o momento energético, o momento de vida que nós estamos passando. Tá bom? Bom, recado dado, vamos lá. Hoje vamos dar continuidade à leitura integrada. Nós paramos no 4. Lembrando que o 5 e o 6 nós já fizemos junto com do 6 com a leitura das energias do mês de junho, e do 7 nós fizemos com o portal 77, tá lá. O arcano maior do carro com os arcanos menores. Então, voltem lá que vocês vão ver que as informações estão lá e aí já dá para aprofundar. Então, do 5 nós vamos depois passar para a Justiça, carta 8. Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a carta do Hierofante, esse é o tarô mitológico, que eu gosto muito, e temos aqui o tarô do Waite, tá? Waite Smith. Você vê que são representações bem diferentes. Nós temos aqui uma figura mais papal, né? Da representação do Papa como autoridade e não como... não é uma carta que traga posição, tá? Não, ela traz autoridade em termos de conhecimento espiritual, tá? De maestria. E aí eu gosto muito mais da representação, não é muito mais, né? Eu me alinho muito com esse tarô mitológico, né? Então, essa figura mitológica do centauro, que é uma figura que eu gosto muito, né, do reino dévico, que representa, eu acho que traz uma representação muito clara de quem se está falando, né? Então, o homem que desce aqui, né, a metade cavalo ou animal e metade homem, que desce à terra para viver todos esses sentimentos, esses instintos,
né, vamos dizer assim, animalescos, que a gente chama, né, para poder se elevar. Mas ele desce com a consciência divina dele. Então, é parte humana, parte divina, né? E com o pergaminho, que significa todo o conhecimento que ele vai construir ao longo dessa estada aqui, nessa dimensão, e de toda a luz que ele vai absorver para a sua expansão de conhecimento. E aqui, na figura papal da representação como uma autoridade, aquele que é respeitado, aquele que é ouvido, aquele que compartilha os seus conhecimentos, é uma carta também de sabedoria, mas faz uma referência muito grande a conhecimentos, a expansão de consciência através do conhecimento, né? Ele se apresenta, então, com toda esse empoderamento de conhecimento, essa autoridade, por isso vincula-se a uma autoridade, né, formal, né, que pode ser aquele a quem vai ser, por exemplo, seu guia, seu mestre, né, tanto aqui quanto no âmbito espiritual. Tá? Então, é uma carta que remete à maestria, né? A busca da maestria pelo conhecimento, para adquirir sabedoria para chegar lá no eremita. Tá? Quando a gente... a carta, o número 5 é o pentagrama, né? Na geometria sagrada. Então, o pentagrama traz essa conexão. Ele pode tanto trazer a conexão com a Terra, quando a estrela está apontada para baixo, quanto para o alto, né? Quando a estrela está apontada para o alto. E eu acho que sinaliza bem essa questão de que nós trazemos todo o potencial da divindade, mas nós estamos ancorados aqui na Terra e os aprendizados acontecem aqui na Terra. Toda a maestria, a busca de ser o mestre de si mesmo, né? Muito mais do que o mestre dos outros, né? Mas o de ser o mestre de si mesmo. Embora o arcano do hierofante, ou do sumo, né, sacerdote, esteja sempre vinculado àquele que compartilha o conhecimento, né? A uma pessoa que é considerado uma autoridade, tá? E traz essa questão também, né, da falta de ambição, né, de estar muito mais preocupado em servir aqui através do compartilhamento do conhecimento do que efetivamente criar uma vida, uma estrutura financeira. Então é uma carta realmente pobre em relação à ambição, tá? Mas riquíssima em relação à busca da própria evolução, da própria expansão de consciência. E aí, quando nós vamos para os arcanos menores, o número 5 nos arcanos menores, ele traz uma carta de desafio, né? É um momento da trajetória, né, desafiador. Então, todos os naipes trazem esse desafio, e que são desafios que, se for vincular ao arcano maior, é exatamente a busca da expansão, a busca de conseguir se elevar e de conseguir aprender, né? E muito aprendizado vem nas situações mais desafiadoras. Então, do 5 de ouros, a gente percebe aqui, esse é o tarô do Waite, ele traz uma situação material desafiadora, né, em relação a finanças, em relação ao trabalho. É um sentido de que eu preciso deixar o que eu conquistei para trás. Então, é como se fosse uma perda, tá? Então, qual é o aprendizado que eu tenho que ter aqui? Porque lá no 4 de ouros, não sei se vocês vão lembrar, mas existia o apego. Estava apegado aos bens materiais dele, de tudo que ele conquistou. E aí vem uma situação da qual ele precisa deixar aquilo
para aprender o desapego, para aprender a lidar com a perda, tá? Então é desafiador. O 5 de espadas, e a gente tem aqui, e lá no 4 a gente lembra dele parando para poder reavaliar, parando para poder rever. E aqui nós temos um aspecto mental muito relacionado ao ego, né? Então, comportamentos de imposição, comportamentos de egocentrismo, de domínio, né? Que é inerente do nosso próprio ego. Nas batalhas que a gente entra, e a gente quer vencer, e a gente quer estar sempre acima dos outros, né? São esses comportamentos, esses pensamentos que espada traz, o 5 de espada traz. Que dentro do contexto de se tornar mestre de si mesmo, nós vamos precisar reconhecer essas situações. Quando é que o ego está no controle da minha vida? Quando é que efetivamente eu estou me deixando controlar por todos esses pensamentos egocêntricos, de domínio, de querer ter a razão sempre, de subjugar, né? É uma boa reflexão que espadas traz. E 5 de copas, não sei se vocês vão lembrar, mas no 4 de copas havia uma insatisfação em relação aos relacionamentos, aqueles pensamentos, né, ruminantes de quero mais, isso não estou feliz, né, atingir tudo que eu queria e agora, né? E aí o 5 traz essa situação de uma possível perda, de um possível rompimento, que pode ser definitivo ou não. Mas o quanto muitas vezes a gente se deixa levar pelo próprio o impulso do que o ego traz, né, e esquece de olhar o contexto como um todo. O relacionamento é formado por partes, né? Cada parte tem aí a sua contribuição, né? E que muitas vezes eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha forma, né? E isso acaba impondo um ritmo ao relacionamento que muitas vezes não se sustenta, né? Então é um momento desafiador que pode significar sentimentos mais fortes vindo, ou realmente já uma tomada de decisão de rompimento, tá? Que também, para o nosso aprendizado, reconhecer esses sentimentos, entender quando é que realmente o relacionamento está chegando ao fim, aceitar as dificuldades de cada parte, assim, faz parte, né, gente? Tudo é aprendizado emocional, inclusive. E o 5 de paus também traz essa questão das batalhas, e aí vem o ego novamente à frente de todos esses conflitos internos, né? E que a gente precisa pensar quais batalhas valem realmente a pena serem lutadas, em quais lutas eu vou entrar, né? Eu vou participar, eu vou suportar ali, né? E o que efetivamente é do ego e o que é do coração. A quem que eu estou dando mais atenção? Por que eu estou entrando nessas batalhas? Para que eu estou entrando nessas batalhas? Realmente elas são necessárias? Ou eu estou gastando uma energia enorme dentro de um contexto que depois eu posso até perceber que não me trouxe nenhum ganho, né? Então, é importante nessa conexão do mestre aqui, do hierofante, do Papa, do arcano 5, com os arcanos menores, é que todos esses processos de perdas, de olhar para dentro, de reconhecer esses pensamentos,
eles fazem parte de uma jornada de maestria, né, de automaestria, e que muitas vezes são eles que nos trazem a grande sabedoria, o grande conhecimento de como vamos dar um passo para frente. Tá bom? Então vamos lá, o nosso próximo vídeo já será do Arcano 8 da Justiça. Tá? Nos vemos lá então, um grande abraço, gratidão por estarem aqui. Namastê!